Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte e estamos estudando o egoísmo e o orgulho. Temos aprendido bastante sobre esses dois monstros, desses dois câncer, na verdade, esse câncer da alma, né? Suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Então nós já estamos aqui nos meios de destruir esse egoísmo e esse orgulho, que nós já sabemos, aprendemos aqui, que a origem dele foi no instinto de conservação, tá? O egoísmo. Vamos orar então, pedindo a Deus a proteção e o amparo para mais uma noite de estudo. Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, acima de tudo, o nosso Deus, o nosso Pai Criador. Divino amigo, obrigada por essa oportunidade, uma vez mais, de nos reunirmos em Teu nome para estudarmos a obra espírita. Sabemos, Jesus, que é o Consolador prometido por Ti, e que nós possamos utilizar essa doutrina, aprender, reconhecer nela o consolo, reconhecer nela a verdade, reconhecer nela o caminho que nos leva a Deus, porque essa doutrina, Senhor, é o Teu amor para com a humanidade terrena. Que os amigos espirituais, Jesus, Teus mensageiros, que aqui já estão prontos para nos ajudar em mais uma lição, que será replicada, Senhor, para tantos outros que também buscam a lição da doutrina espírita. Muito obrigada, divino amigo, e que a Tua paz e que a Tua luz possa se fazer presente na noite de hoje, no nosso estudo. Graça Te damos, Senhor, que assim seja. Bora lá? O egoísmo e o orgulho. Ele disse no parágrafo anterior, ele falou assim: para que o orgulho deixe de crer na sua superioridade, é preciso lhe provar que ele não é mais do que os outros e que estes valem tanto quanto ele, os outros. Que a igualdade é um fato e não apenas uma bela teoria filosófica. Porque quando a gente fala em igualdade, a gente fala dessa bela teoria filosófica. Porque você pode até falar de igualdade dentro da filosofia, aborda muito bem aí o socialismo, mas na tua prática, no teu dia a dia, você não tem uma conduta de igualdade. Se vê uma diferença muito bem colocada. E não apenas uma bela teoria filosófica, que estas verdades ressaltam da preexistência da alma e da reencarnação. Então, uma vez eu reconhecendo a preexistência da alma, o processo da reencarnação, eu vou entender que cada situação vivida são estágios, são materiais pedagógicos, são provas específicas, que ninguém é melhor que ninguém é o queridinho de Deus, porque quando eu tenho uma pessoa com tudo e uma pessoa com nada, qual foi o critério? Quando eu tenho uma pessoa com toda a saúde e outros sem absolutamente nenhuma saúde, quando nasce, qual o critério? Então, existe sim igualdade perante a lei que rege o universo. Então ele diz: sem a preexistência da alma, o homem é induzido a acreditar que Deus, aí, caso creia na sua existência, porque ele tá dizendo, eu vou partir do princípio aqui daqueles que acreditam na existência de Deus.
lhe conferiu vantagens excepcionais. Entendeu? Sem a preexistência da alma, o homem é induzido a acreditar que Deus lhe conferiu vantagens excepcionais. Por que para um tanto e para outro nada? Por que um tão belo e outro tão feio? Um tão rico, outro tão miserável? Um com tanta saúde e outro não? Gente, qual o critério? Uma coisa, por isso a parábola de Jó. Ah, Jó, tu tá aí adorando a Deus, respeitando a Deus, porque tá tudo muito bem na tua vida. Deixa as coisas te faltar, né? Aí é tentar Deus, tira as coisas de Jó para ver se Jó vai continuar fiel. E aí foi tirando dentro da parábola, Deus foi tirando, e Jó nunca se rebelou contra Deus. Uma coisa é você nascer com um processo que te dê toda a oportunidade de desenvolver a tua intelectualidade. Outra coisa é você nascer numa família que você não tem absolutamente nenhuma condição de desenvolver. Uma coisa é você nascer num estado estruturado. Outra coisa é você nascer no interior do interior do interior. Então, poxa vida. Então, Deus está privilegiando. Então, negar a reencarnação, a pluralidade das existências, é negar a justiça divina. Porque ele não seria justo, gente. Não tem como. Quando não crê em Deus, rende graças ao acaso e ao seu próprio mérito, né? Então, o acaso, eu nasci assim, pronto, acabou, eu tive essa sorte. Ou mérito, né? Então, você tem um mérito disso. Gente, se a gente tiver... Olha, se a misericórdia divina fosse esperar nos ajudar por mérito, a gente estava frito igual jaraqui. Todo o auxílio divino é misericórdia, não é mérito nosso, porque pensa num povo enrolado, é o terrícola. Iniciando na vida anterior da alma, a preexistência lhe ensina a distinguir, a partir da vida corporal, que é uma vida transitória, a vida espiritual infinita, porque a vida espiritual é infinita, a corpórea é finita. Fica sabendo que as almas saem todas iguais das mãos do Criador. Todas, que todos nós temos a mesma origem. Qual é a nossa origem? Princípio inteligente do universo, que começou aonde? No átomo. No átomo. Daí, Livro dos Espíritos. Tia, onde é que a senhora leu o livro? Livro dos Espíritos, menino, não estudou isso. Do átomo ao arcanjo. Fica sabendo que as almas saem todas iguais das mãos do Criador. E mãos aqui como um processo metafórico, tá, gente? Não vai pensar que Deus tem mão. É que a mão simboliza o quê? O trabalho, a criação, a forma, né? Das mãos do Criador, que todas as almas têm o mesmo ponto de partida e a mesma finalidade que todas hão de alcançar. Ainda há pouco eu falei do átomo ao arcanjo. O nosso ponto é o arcanjo. Todos vamos chegar. Uns mais rápido, outros bem mais lento, outros lento. Agora a gente sabe que quanto mais lento, mais doloroso se torna o progresso. Não é uma punição divina, é uma lei que rege o universo, a lei da ação e reação. Quando eu falo, eu estou lento, isso quer dizer que eu estou indo contra a lei do amor. Simples, só isso. Eu estou fazendo mal. Fazer o mal é ser lento. Não fazer o bem também. Não fazer o bem também. Porque já é o mal. Como tinha Livro dos Espíritos, gente, também, Kardec fez essa pergunta. Olha, eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem. Isso já é o mal? Sim, já é o mal. Porque você está reencarnado, você veio para o planeta, para a escola, para justamente fazer o bem, para despertar o amor, e você vem para cá e não faz nada? Se você não faz nada, isso é o quê? Egoísmo. Como é que você não pode fazer nada num planeta que para onde você vira tem gente ai. É por isso que a gente nasceu num planeta de ai. Para ver se a gente consegue se sensibilizar com a dor alheia e despertar o amor que está em nós. Eu só consigo amar cuidando. Ninguém consegue amar estudando apenas. O estudo, ele me dá o norte, mas é no exercício do amor, o exercício diário, que vai despertar em mim o amor.
que todas têm mesmo ponto de partida e a mesma finalidade, que todas hão de alcançar, em mais ou menos tempo, conforme os esforços que empreguem. Todos têm o mesmo ponto de partida? Sim. Todos têm o mesmo ponto de chegada? Sim. Tem. O percurso é igual? Não. Isso é tão claro. Você pega uma família grande aqui, pega a da Mita e a minha, já somos muitos. A educação do papai e da mamãe foi exatamente a mesma. Apesar de que os últimos ela já estava bem cansadinha, ela já deu uma afrouxada, né? Eu já percebo que ela pegou bem mais leve com os últimos. Mas a gente vai percebendo o quê? Que apesar de ter tido o mesmo meio, a mesma sociedade, a mesma educação, cada um tem características específicas e cada um desenvolve isso ou aquilo ou não desenvolve nada. Vê se tem uma mãe que tem 9 filhos, tem um que é dependente químico. Tem um que conseguiu fazer um curso superior e outro não. Então, ou seja, isso depende do quê? Do esforço de cada um. Assim é perante a criação. Na condição do Pai de misericórdia, ele dá oportunidade para todos. Tá? Para todos. Não, tia, mas tem gente que tem oportunidade. Essa pessoa que você diz que não tem oportunidade, são reencarnações que já vêm com prisão. Tia, quando é prisão, quando você está amarrado numa cama, você não sai dela, não. Você está submetido a um outro cuidar de ti. Isso já é regime de prisão total, tá bom? É um dos tipos de prisão. Às vezes também quando você vem num corpo que você não gosta desse corpo, que você não aceita esse corpo, isso também é regime de prisão, tá? Foi tirado aquilo que tu adorava, que é a forma física, e foi dada uma forma que tu não gosta. Isso também é regime de prisão. Então, há situações que são regimes de prisão que a criatura vem, não suporta estar naquela condição, porque já está limitada a uma cama, né? Não fala, não consegue expressar seu pensamento, não consegue andar, não consegue movimentar. Isso aí já está em regime de prisão. Qualquer coisa fora disso, desse regime de prisão, esse no caso, você está numa cama, que você não tem mais livre-arbítrio, qualquer situação contrária você pode mudar sim, para melhor ou para pior. Deus não diz assim, ó, tu pode até nascer numa situação difícil, mas dependendo do esforço e da vida que tu levas, tu pode mudar. Não só a nível material, que isso aí seria secundário, mas principalmente a parte moral. Deu para entender? Isso ficou difícil? Que ele próprio não chegou a ser o que é, senão depois de haver vegetado, como os outros, por longo tempo e penosamente nos degraus inferiores da evolução. Aqui ele está falando do quê? Lá do princípio inteligente, vegetando. É tão lógico, eu não posso fazer o que eu não conheço. O que eu estou querendo dizer? Quando o espermatozoide adentra ali no óvulo para fecundar, ele forma uma célula. É a primeira célula. Assim que a gente vai chamar de célula-ovo. Ali já está impregnado um espírito. Já está vinculado. Então, toda vez que a gente reencarna, a gente volta a viver todos os processos. Porque a gente tem a vida aquática, inclusive, dentro do útero. Mergulhada ali no líquido amniótico. Então, isso está... A gente já sabe fazer isso. A gente já viveu essa experiência. Entendeste? Então, quando a gente vai renascer, é como se a gente passasse praticamente por todas as fases, que está gravado no nosso inconsciente. Ficou claro isso? Como os outros, por longo tempo e penosamente, nos degraus inferiores da evolução, que, entre os mais atrasados e os mais adiantados, não há senão uma questão de tempo, né? Já viveu mais tempo, viveu menos tempo. Então, essa é a única diferença. A gente acha muito assim que a gente transfere as nossas paixões para Deus. Então, a gente quer humanizar Deus. Deus ficou com raiva, Deus está irado, né? Deus deixou de te proteger. Não transfira as nossas paixões para Deus, tá? Então, o amor que Deus tem
por um Francisco Cândido Xavier, ele tem por um péssimo cidadão que está dentro de uma penitenciária. Porque são filhos, é criação dele. E se não fosse, ainda assim ele amaria. Porque ele é Deus, ele exala amor, não tem outra coisa. Então não existe essa... Então, da mesma forma que Deus ama o átomo, porque é a criação dele, ele ama o ser angélico, porque também é a criação dele. Entende? Nesse processo de criação, então, quando a gente olha para o animal, Deus ama. Se ele ama uma célula, se ele ama um átomo, porque tudo é criação dele. Por isso é que o livro do Emmanuel, ele vai falar que o nosso corpo, o nosso organismo é um templo de Deus. Por quê? Porque nesse templo aqui habita bilhões de filhos de Deus. Um átomo já tem um princípio inteligente, gente, sendo elaborado. E o nosso corpo não é composto disso, gente? Ainda nem cheguei nas células, eu estou nos átomos. Então, isso aqui é um templo dele. Por isso que a gente diz, eu não sou proprietária desse corpo. Eu sou a responsável maior por ele. Por quê? Porque se eu adoeço esse corpo de forma inadvertida, eu estou tirando também a oportunidade desses princípios continuarem o processo deles. Entende o que eu estou querendo falar? Desses princípios inteligentes. Então, de repente, um período de 80, 90 anos, eu posso encurtar para 50, para 40 anos pelos meus abusos. E aí eu estou maltratando o templo que é de Deus. Quando que a gente vai ter essa consciência plena, né? Da gente pensar assim que nós somos também um inquilino desse corpo e não um proprietário dele. E que eu estou na condição de um semideus perante esses meus irmãos menores. Que entre os mais atrasados e os mais adiantados não há senão uma questão de tempo. Que as vantagens do nascimento são puramente corpóreas e independem do espírito, né? Então, essa vantagem é o quê? Um corpo saudável, uma família estruturada, condições, pois é, essa família estruturada, condições financeiras, isso tudo aí é o quê? Do nascimento são puramente corpóreas e independem do espírito, porque você diz assim, para você ter nascido com tudo tão redondinho, é merecimento teu. Não é. Então a gente não pode achar que o fato de ter nascido tudo legal, que é merecimento, não é. Talvez você não esteja ainda maduro o suficiente para passar por provas dolorosas. Pode até vir mais lá para frente, mas você ainda não tem maturidade para isso. Porque o papai não vai mandar uma prova que você não dá conta de viver. Não. Essa alma não tem estrutura para isso, não. Pode dar uma aliviada aí, porque não dá conta. Vai se matar, vai se enrolar. Então, deixa quieto. Vamos facilitar tudo, que é para a pessoa primeiro ir adquirindo segurança, força, entendeu? São processos de evolução. Que o simples proletário, quem que é o proletário? É o que contrata ou é o contratante? É o sem dinheiro? O proletário é sem dinheiro. Que o simples proletário pode, em outra existência, nascer num trono e o maior potentado renascer no proletário. Ou seja, vamos trocar, o rico pode nascer pobre, quanto o pobre pode nascer. Mas não é assim. Então, logo pensando dessa forma, não existe o queridinho de Deus. Existem sim as experiências que temos a passar. Que eu estava até comentando ainda há pouco, antes de iniciar a gravação, de uma palestra que nós realizamos num bairro que tem aqui em Manaus, bem carente, né? Chama-se Colônia Antônio Aleixo. Foi um bairro fundado primeiro para atender os rancenianos, né? Então ninguém chegava nesse bairro, que era direcionado numa época que a hanseníase não tinha cura,
Hoje, quando a gente vai lá, a gente vê só os sequelados, né? Mas hoje aquilo ali virou praticamente um município, né? Mas é um bairro. Então, mas tem pessoas muito simples e nos convidaram para falar sobre o bem e o mal sofrer. E é justamente isso aqui. A criatura conseguir identificar e enxergar e entender que aquilo ali não é eterno, que elas não são ali à parte, que não são esquecidas de Deus, que são experiências, e experiências muitas vezes para gente grande. É aquilo que nós falamos. Quanto mais evoluído o espírito, mais dificuldades são as provas. Onde que Chico nasceu? Aonde que a nossa querida Alcione nasceu? Entendeste? A gente pega o Francisco de Assis, que nasceu lá na opulência. Você viu que ele se enrolou um pouco até a adolescência. Até a ficha dele cair, né, quando ele foi chamado para a guerra, que ele ficou ali frente a frente com o sofrimento, ali ele deu uma surtada, vamos dizer assim, né, fez ali uma crise de identidade, e foi quando despertou o João Evangelista que está nele, porque Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. E ali foi que ele meio deu uma despertada e acionou o João Evangelista dentro dele. E ele já virou logo para onde? A primeira coisa que ele fez foi abrir mão de tudo, né, de tudo. Do império do senhor Bernardone, né? Se levar em conta tão somente a vida no corpo de carne, ele apenas vê as desigualdades sociais do momento, que são as que o impressionam. Se, porém, dirigir o olhar sobre o conjunto da vida do espírito, sobre o passado e o futuro, desde o ponto de partida até o de chegada, aquelas desigualdades se apagam e ele reconhece que Deus não concedeu vantagem alguma a qualquer de seus filhos em prejuízo dos outros, que deu parte igual a todos e não facilitou o caminho mais para uns do que para outros, que aquele que se apresenta menos adiantado do que ele na terra pode tomar-lhe a dianteira se trabalhar mais do que ele por aperfeiçoar-se. Reconhecerá, finalmente, que, não chegando nenhum ao termo, senão por seus esforços pessoais, o princípio da igualdade constitui, assim, um princípio de justiça e uma lei da natureza, diante da qual cai por terra o orgulho do privilégio. Porque aqui, olha, se nós pegarmos aqui 20 filhos e dermos a 20 filhos, porque a gente tem uma noção de igualdade material, tudo para todos. A gente ainda não entendeu que isso não dá certo. Nós já vimos, o socialismo não dá certo. Então, o que se tem que se fazer? Se eu pegar aqui 20 pessoas e para cada pessoa eu der R$1 milhão, se eu voltar daqui a 5 anos, como é que vai estar? Todos terão 10 milhões de reais? Porque cada um é cada um. E aqui é do mesmo jeito. Olha aqui, a gente está lidando com isso. Todos nós não tivemos a mesma origem? Sim. Com os mesmos recursos? Estamos todos nós no mesmo patamar? Não. Não estamos. Vamos parar aqui? Foi bom, gente? Foi. Deu para aprender alguma coisinha? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Negar a reencarnação, a pluralidade das existências, é negar a justiça divina. Se a misericórdia divina fosse esperar nos ajudar por mérito, a gente estava frito igual jaraqui. Todo o auxílio divino é misericórdia, não é mérito nosso, porque pensa num povo enrolado, é o terrícola. Todos nós temos a mesma origem. Qual é a nossa origem? Princípio inteligente do universo, que começou aonde? No átomo. Do átomo ao arcanjo. E mãos aqui como um processo metafórico, tá, gente? Não vai pensar que Deus tem mão. É que a mão simboliza o quê? O trabalho, a criação, a forma, né?
Eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem. Isso já é um mal? Sim, já é um mal. Porque você está reencarnado, você veio para o planeta, para a escola, para justamente fazer o bem, para despertar o amor, e você vem para cá e não faz nada? Se você não faz nada, isso é o quê? Egoísmo. Como é que você não pode fazer nada num planeta que para onde você vira tem gente ai, 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 ai? É por isso que a gente nasceu num planeta de ai, 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 ai. Para ver se a gente consegue se sensibilizar com a dor alheia e despertar o amor que está em nós. Eu só consigo amar cuidando. Ninguém consegue amar estudando apenas. O estudo, ele me dá o norte, mas é no exercício do amor, o exercício diário, que vai despertar em mim o amor. Todos têm o mesmo ponto de partida? Sim. Todos têm o mesmo ponto de chegada? Sim. Tem. O percurso é igual? Não. Na condição do Pai de misericórdia, ele dá oportunidade para todos. Essa pessoa que você diz que não tem oportunidade, são reencarnações que já vêm com prisão. Quando é prisão? Quando você está amarrado numa cama, você não sai dela não. Você está submetido a um outro cuidar de ti. Às vezes também quando você vem num corpo que você não gosta desse corpo, que você não aceita esse corpo, isso também é regime de prisão. E casos de prisão que a pessoa não consegue mais ter o livre-arbítrio. Qualquer coisa fora disso, desse regime de prisão, esse no caso você está numa cama, que você não tem mais livre-arbítrio, qualquer situação contrária você pode mudar sim, para melhor ou para pior. Mas dependendo do esforço e da vida que tu levas, tu pode mudar. Não só a nível material, que isso aí seria secundário, mas principalmente a parte moral. O nosso corpo, o nosso organismo é um templo de Deus. Por quê? Porque nesse templo aqui habita bilhões de filhos de Deus. Um átomo já tem um princípio inteligente, gente, sendo elaborado. Então, isso aqui é um templo dele. Por isso que a gente diz, eu não sou proprietária desse corpo. Eu sou a responsável maior por ele. Por quê? Porque se eu adoeço esse corpo de forma inadvertida, eu estou tirando também a oportunidade desses princípios continuarem o processo deles. Que nós somos também um inquilino desse corpo e não um proprietário dele. E que eu estou na condição de um semideus perante esses meus irmãos menores. Não existe o queridinho de Deus. Existem sim as experiências que temos a passar. Às vezes também quando você vem num corpo que você não gosta desse corpo, que você não aceita esse corpo, isso também é regime de prisão. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes que nos inspiraram e conduziram o nosso estudo. Graça te damos, Senhor.